Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje, né, dando prosseguimento à nossa semana dedicada ao amor, ao afeto, ao coração, vamos ter aqui uma leitura na energia da querida pombagira Maria Padilha do Cabaré e do nosso querido seu Zé Pilintra, mais voltada para o amor, tá bom? Então, né, como sempre, temos duas opções. Opção número 1, a pombagira. Primeiro eu vou abrir aqui um baralho de Maria Padilha e temos aqui embaixo um baralho cigano, tá bom? E a opção número 2, o seu Zé. E temos então o baralho do seu Zé e um baralho cigano aqui embaixo também, tá bom? Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva. Aquilo que não ressoar para você, aquilo que não fizer sentido, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. Belezinha? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir às duas opções, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu aqui a opção número 1, da pombagira, vou colocar uma florzinha aqui perto da dona Maria Padilha. Vamos abrir primeiro aqui o baralho de Dona Padilha para vermos o que ela quer falar a respeito de amor, de relacionamentos afetivos, tá bom? Não especifiquei aqui que tipo de assunto que ela vai tratar, porque eu estou deixando aqui a critério da própria espiritualidade, tá? Provavelmente ela vai trabalhar com um grupo muito específico de pessoas hoje, tá bom? Então vamos lá. Laroie pombagira, Laroie moça bonita. Salve suas forças, Dona Padilha. Salve. E vocês estão bem? Estão tudo tranquilinhos? Vocês assistiram ontem a mensagem de Oxum que eu postei no canal? Se não assistiram, dê uma olhadinha. Às vezes tem uma mensagem de mamãe Oxum para você, tá? E eu falei que é dando prosseguimento, porque como essa semana temos, né, Dia dos Namorados, Dia de Santo Antônio, então eu resolvi dedicar essa semana aos assuntos do coração. Então vamos ver aqui qual que é o assunto que Dona Maria Padilha do Cabaré quer tratar com você. Notícias breves. Vamos abrir mais cartinhas aqui. Separação. Em casa. Magia e feitiço. E traições. Eita, Dona Padilha, o que a senhora está querendo falar aqui com o pessoal? Olha, o que eu tô vendo aqui, que Dona Padilha tá falando, é assim, tá? Tem duas situações que eu tô enxergando aqui a princípio, tá bom? Se eu depois que eu disser sobre essas duas situações aparecerem outras, né, questões, eu falo para vocês, tá? Primeira situação, se por acaso você se separou de alguém e já tem a suspeita, né, de que fizeram algum trabalhinho aí para vocês se separarem, Dona Padilha está falando, olha, existe uma grande chance sim, tá, da pessoa, o terceiro elemento, vamos colocar assim, né, ter feito uso, né, de elementos, tá? Para não usar outra palavra, de elementos para seduzir, né, seu ex-parceiro ou sua ex-parceira para conquistar o coraçãozinho dele, tá? Ou dela. E aí você vai ter, sim, notícias ou informações a respeito de como está a vida desse casal. Porque o que que acontece, né? Tudo aquilo que a gente faz desejando o mal para alguém, isso não fica impune aos olhos da espiritualidade, né? Tudo que a gente faz tem um retorno, tá bom? Então, se por acaso um terceiro elemento utilizou de subterfúgios, né, para conseguir algo e acabou te prejudicando, e essa pessoa fez isso de maneira consciente,
provavelmente deve estar tendo a colheita neste momento, tá bom? E se por acaso, tá? Dona Padilha tá me trazendo um adendo aqui. Se você se separou de uma pessoa porque você descobriu uma traição, ah, ela está dizendo aqui que no fim seria interessante você agradecer essa separação, tá? Porque Dona Padilha fala, aquela pessoa que trai sem nenhum pingo de responsabilidade afetiva, provavelmente vai continuar reproduzindo o mesmo comportamento com os outros parceiros ou parceiras, tá? E aí, nesse caso, se você se separou já sabendo que teve uma traição e esse foi o motivo da separação, Dona Padilha fala aqui que muitos, né, vão ficar sabendo que aquele seu antigo relacionamento, né, aquele seu ex ou aquela sua ex, está reproduzindo o mesmo comportamento com a pessoa atual, com quem está. Ou seja, né, existe uma grande chance aqui desse ex ou dessa ex também estar traindo a outra pessoa, tá bom? Não é agradável de falar isso. Eu, particularmente, não gosto de falar esse tipo de mensagem, mas se Dona Padilha está trazendo aqui para a mesa é porque para algumas pessoas isso será importante saber. Frisando, gente, isso daqui não é para alimentar desejo de vingança, tá bom? Isso daqui é só para você ter uma noção, para conseguir se libertar dessa energia, desse ex ou dessa ex e tocar a sua vida para frente, tá? Para não ficar, por exemplo, criando uma expectativa que às vezes essa pessoa pode voltar para você e que as coisas serão diferentes. Não, o comportamento da pessoa é aquele, ela só vai mudar quando ela entender que é necessário mudar. Por mais amor que você sinta, né, não vai ser suficiente para mudar o comportamento de alguém, tá bom? Então, primeira situação que eu vejo aqui é nesse aspecto, né, de separação, de traições aqui que já ocorreram, tá bom? Como eu falo, gente, eu não falo, né, nas minhas leituras sobre traição amorosa, né, se está acontecendo ou não. O que eu estou dizendo é para situações que você já sabe que ocorreu aqui uma traição, tá bom? Bom, segunda situação aqui, tá? O que eu vejo? Ah, Dona Padilha está trazendo uma mensagem para aquelas pessoas que estão iniciando um relacionamento, né? Ou já tem um relacionamento, mas começou, né? Começou a ficar um pouco mais abalado, ou para aqueles que vão iniciar um relacionamento, tá? Dona Padilha está trazendo o seguinte alerta: tome muito cuidado com as conversas que você pode escutar vindo de outras pessoas, tá? Porque o que eu estou sentindo na mesa aqui é que vocês podem escutar muita fofoca, tá? Muita maledicência na intenção, né, de as pessoas têm a intenção de abalarem mesmo o seu relacionamento, tá bom? Então, antes de tomar qualquer atitude precipitada, avalie bem o que está sendo falado, por quem está sendo falado e com qual intenção, tá? Porque eu vejo aqui que muitos podem estar sendo alvos de inveja, né? Às vezes, infelizmente, né, tem pessoas que não conseguem se contentar ou aceitar a felicidade de outras pessoas. E aí, ao invés de tentar melhorar a própria vida, o que que faz? Vai lá tacar pedra no coleguinha, na verdade, para ver se o coleguinha fica ruim, né? Então, tome muito cuidado aqui com fofocas, tá? Com maledicência. Se tiver alguma desavença com o seu parceiro ou sua parceira, sente e converse com seu parceiro ou com a sua parceira, tá bom? Para tentar esclarecer, se possível, tá certo? Mas tome muito cuidado, porque eu vejo aqui que muitos, né, estão sendo alvos de inveja, tá bom? Pessoas podem estar com inveja do seu relacionamento ou da vida que você leva. Por exemplo, né, se você mudou recentemente de casa, ou fez uma reforma, ou comprou alguma coisa bacana para sua casa, ou vocês transmitem, né, aquela energia de ser um casal muito unido, né, que tem uma harmonia no lar, tome muito cuidado, tá? Porque tem gente aqui
olhando com os olhos mais de maldade, tá bom? E vocês vão ficar sabendo quem é, ou pelo menos vão pressentir quando essa pessoa interagir com vocês. Então, Dona Padilha já está trazendo esse alerta para que você também, se possível, tome cuidado, tá? Não fale muito sobre a sua vida, sua felicidade, guarde para você, se possível, para evitar essas energias ruins, tá bom? E como eu disse, né, para aqueles ou aquelas que ainda vão iniciar um relacionamento, quando iniciarem esse relacionamento, procure ficar mais quietinho, tá? Porque, olha, não sei nem porque eu vou falar isso, tá? Mas está sendo passado para mim. Porque vocês podem arranjar um bom parceiro, uma boa parceira, e isso vai atrair muita inveja, tá? Às vezes vocês já estão um tempo sozinhos, aí às vezes ninguém tá dando muito crédito para vocês e de repente vocês surgem, né, com um bonitão, com uma bonitona e tá lá, tá? Vocês serão alvo de inveja sim, vão se perguntar por que você conseguiu essa pessoa e o que você fez, tá? E aí podem querer te sabotar, falar que você não é tudo isso, que você não merece aquela pessoa. Dona Padilha falou, confie em você, confie no seu poder, tá? Confie na relação que você estabeleceu com a pessoa, que você vai estabelecer, né? E lógico, né? Dona Padilha tá falando isso, mas também não é para você se iludir. Se você sabe, né, que às vezes a pessoa tem um desvio de caráter, fique atento, tá bom? Fique atenta. Mas se você, né, sente que pode confiar nessa pessoa, então pega leve, né? Como ela disse, antes de tomar qualquer atitude precipitada, avalie bem, tá? O que está sendo dito, por que está sendo dito e quem está falando o negócio, tá bom? Vamos ver aqui com o baralho cigano mais informações. Já falo para vocês a minha risadinha, tá? Olha, gente, essa mensagem aqui é especialmente para aqueles corações solitários, tá? Dona Padilha não esqueceu de vocês, não, tá? Então, assim, se você já está um certo tempo sozinho ou sozinha, ou está sofrendo aqui, né, com um relacionamento complicado, tá bom? E às vezes deseja, né, um, uma nova vida para vocês, Dona Padilha fala, olha, é uma questão de tempo, depois de alguns sofrimentos, alguns percalços, alguns tropeços aí que você teve na sua vida, mas é uma questão de tempo, logo logo você vai encontrar, assim, alguém que vai fazer seu coraçãozinho, assim, bater um pouquinho mais forte, tá? E eu vejo que essa pessoa, pode aparecer mais pessoas? Pode, mas tem uma pessoa em especial que vai te tratar com muito afeto, com muito carinho, muito respeito, tá? E logo de início você vai perceber que a pessoa não está brincando com você. A pessoa já vem com uma intenção mais séria. Não tem nem como eu mentir com essas cartas, gente, tá? O homem com ás de copas, o buquê, que é uma dama de espadas, né, que me fala que é uma pessoa que vem com verdade, tá bom? Querendo aqui uma aliança com você, tá? Então eu vejo que a pessoa, né, mesmo que ela tenha um desejo muito forte, aqui que temos um ás de paus, a pessoa vem com uma maneira muito respeitosa, tá? E vocês vão perceber isso, tá certo? Então, se por acaso você tiver alguns pretendentes aí, né, você vai sentir que um especial vai te tratar, né, com uma seriedade maior, com uma intenção de um compromisso, me perdoe, né? Com uma intenção de um compromisso mais sério, tá bom? Não vai ser só foguinho, não, tá? Não é só foguinho de artifício aí explodindo, não. Vai ser uma pessoa que vem com uma intenção mais séria. Ainda mais que nesse baralho tem duas figuras de homem, né? Uma que o pessoal chama de cigano, né? Que tem um ar mais sensual. E tem esse homem aqui que tem uma energia mais romântica, né? Tá segurando aqui até uma rosinha vermelha, tá bom? Então, isso me diz que é uma pessoa que vem, às vezes, com mais calma, que vai querer te conhecer melhor, né? Vai querer te conhecer com mais tempo, tá? Não vai ter aquela pressa toda. Por quê? Porque a pessoa quer também conhecer o seu caráter, quem é você, né? Antes de se envolver aqui afetivamente, tá bom? E se no caso, né?
você está aqui passando, já tem alguém que está passando por uma situação complicada, Dona Padilha fala, olha, é uma questão de tempo, mas vocês vão conseguir encontrar aqui uma linguagem comum entre você e seu parceiro e a sua parceira, tá bom? É uma questão aqui também de, às vezes, a gente dar uma trégua, né, baixar a guarda e dar o primeiro passo para reconciliação, né, para conversar legal com a pessoa, tentando inclusive lembrar, né, de como vocês se relacionavam no início, né, quando vocês ficaram juntos, tentando resgatar aquela alegria que muitas vezes, né, o cotidiano faz com que nós esqueçamos de como que era, né, o prazer de estar junto com essa pessoa, valorizando mais essa pessoa, resgatando o romantismo, tá bom? Então, Dona Padilha fala assim, esse aqui é o seu caso, né, que a sua relação está entrando num desgaste, muito conflito. Se você acreditar que vale a pena, tenta resgatar o romantismo, tá? Pode ser que o outro lado, a princípio, estranhe, né? Vocês às vezes estão discutindo muito, brigando muito, mas seja muito sincero, seja muito sincero. Fala, olha, eu quero salvar a nossa relação, eu quero, né, manter o que a gente construiu até agora. Então vamos tentar fazer diferente, porque do jeito que está acontecendo as coisas não está legal, tá? E aí, se esse parceiro, essa parceira também, né, entender a sua intenção, provavelmente, né, vai cooperar e vocês podem entrar aqui numa fase muito mais tranquila do relacionamento. Tá bom? E olha, gente, eu digo mais, tá? Para aqueles ou aquelas aqui que às vezes estão no início de um relacionamento, né, ou vão começar um relacionamento, eu vejo aqui que existe uma grande chance de vocês terem, né, como que eu falo? Posso falar para vocês? Mudar o status da relação, né? Se está ficando, pode começar a namorar um pouco mais sério, né? Para aqueles que estão se conhecendo já há um certo tempo, estão na paquera, pode começar a ficar, entende? Eu vejo aqui que para alguns que estão nessa leitura vai ter essa passagem, né, de status para algo um pouco mais elevado, tá bom? Lembrando sempre, tá, gente? Fiquem atentos, né, com pessoas de mau caráter. Por exemplo, se você está conversando com alguém pela internet, né, às vezes a pessoa é muito sedutora, mas se depois de um tempinho a pessoa começa a te pedir dinheiro, começa a falar coisas estranhas, tá? Cortem esse tipo de pessoa que pode ser golpe, tá bom? Então a gente precisa também, né, às vezes a gente fica empolgado, mas é importante também discernir quem realmente vale a pena e aquelas pessoas que só querem aproveitar do nosso bom coração, tá? Dona Padilha está trazendo esse alerta, porque ela vê que muitas pessoas às vezes sofrem porque não enxergam muito bem o outro lado. O coração é tão bondoso que acredita que o outro lado também tem bondade, mas às vezes, infelizmente, tem pessoas que têm má intenção conosco. Tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, essas aqui foram as mensagens da querida Maria Padilha do Cabaré, né? Para aqueles ou aquelas que escolheram a opção número 1. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like para mim, para Dona Padilha. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas. Comentem. Gosto muito quando vocês comentam os vídeos. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia. Vou fazer uma pequena pausa para limpar essa mesa e logo eu já volto com a leitura do seu Zé. Se você quiser assistir também, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2, do querido seu Zé Pilintra, vamos pôr aqui uns dadinhos de decoração aqui perto dele. Vamos ver primeiro aqui com este baralho qual é a mensagem que ele quer trazer para vocês em relação ao campo afetivo. Essa semana, né, como temos Dia dos Namorados, Dia de Santo Antônio, eu decidi fazer aqui uma semana dedicada ao amor, ao afeto, ao coração, tá bom? Se caso você tiver interesse sobre outro tipo de assunto, como profissão, financeiro, família, espiritualidade, deixe nos comentários, por gentileza, que aí assim que for possível, eu faço essa leitura para você, tá? Provavelmente na próxima semana, tá certinho? Então vamos lá.
Saravá, seu Zé. Salve os malandros. Então vamos ver aqui o que seu Zé tem para falar para vocês sobre as questões do coração. Risco de roubo, perdas, desgaste ou pessoa perigosa. Eita, seu Zé, o que está acontecendo? Justiça ou equilíbrio emocional, virtudes e sabedoria, magia e feitiço, casamento. Eita! Gente, o principal recadinho aqui do seu Zé, ele é um fofo, né? Ele tá dizendo aqui, olha, se por acaso, né, você traz traumas em relação a relacionamentos anteriores que foram desgastantes, te fizeram mal, independente se você é um homem ou uma mulher, que até te geraram uma certa descrença em relação ao amor, né? Às vezes alguns aqui estão com dificuldades de confiar de novo em alguém, alguns têm dificuldade até de aceitar o toque, né, de uma pessoa. Outros aqui podem até ter, né, um relacionamento, mas sempre fica com aquela expectativa de, ai, quando que vai terminar, né, por conta que parece que tá bom demais, mas tudo que é bom dura pouco, né? Eu tô vendo aqui, gente, que a espiritualidade tá entrando com providência, tá? Para que você também trabalhe essas energias, tá? Porque eu vejo aqui que alguns criaram até um certo roteiro dentro do próprio coração, né? Vamos dizer assim, em relação aos relacionamentos afetivos, generalizando, né, alguns comportamentos como se todo mundo agisse dessa maneira que você está acreditando, tá? Então eu vejo que isso acaba criando um bloqueio energético ao seu entorno, e aí mesmo que você tenha interesse de ficar com alguém, essa energia, né, que você acabou alimentando já há um certo tempo em relação aos relacionamentos afetivos, acaba afastando pessoas bacanas do seu caminho e muitas vezes pode fazer até com que você atraia justamente aquele tipo de pessoa que você tem mais receio de encontrar, tá? É como aqui nessa carta de feitiço, é como se houvesse um feitiço reverso. Eu não sei nem se existe esse termo, mas eu estou usando agora, tá? Então, assim, é um feitiço reverso que eu chamo por conta que ele acaba nos prejudicando, né? Geralmente, quando a gente quer fazer um feitiço, é em benefício próprio, muitas vezes, né? Então, a gente faz algo para melhorar a nossa vida, para que haja alguma coisa positiva. Nesse aspecto, eu estou falando aqui que é um feitiço reverso, porque muitas vezes você nem percebe, mas acaba se prejudicando com a energia que você está emanando, tá bom? Como eu disse, eu não sei nem se existe esse termo. Quem mexe com magia deve estar aqui muito bravo comigo, me perdoe. Mas foi o melhor termo que eu encontrei neste momento para explicar para vocês o que pode estar acontecendo, tá? Foram aqui muitas situações, são decorrentes aqui de situações traumáticas que você passou, tá? Você pode ter se deparado com muitas pessoas, né, que foram infelizes na sua trajetória e acabaram então trazendo um prejuízo emocional para você muito grande. Só que essas pessoas te prejudicaram, foram embora, só que você ficou com o ônus de trabalhar com essas traumas, com essas energias e com esses sentimentos, tá? Por isso que o seu Zé está falando que a própria espiritualidade, vendo a situação em que você se encontra, alguns podem ter pedido ajuda para a espiritualidade, alguns podem estar fazendo aqui preces, acendendo vela, pedindo para orixá, para anjo da guarda, para guardião, uma ajuda, porque muitas vezes nem sabe o que está acontecendo, por que a coisa não vai para frente, tá? Então a espiritualidade está entrando aqui com providência para que você também consiga encontrar um maior equilíbrio dentro de si, tá? Às vezes, o que a espiritualidade está sendo aqui passado para mim, o que a espiritualidade pode fazer é te colocar diante de situações parecidas com as quais você passou, para que você observe e a partir dessa observação você também faça uma reflexão
para revisitando, né, para ressignificar algo, coisas que você passou, tá? Essa daqui é uma possibilidade que a espiritualidade está, né, se utilizando. Então você pode se deparar com pessoas, né, que chegam até você e contam situações semelhantes pelas quais você passou, ou você vê num filme ou numa novela, entende? Que gera aquele famoso gatilho, né, que te causa aquele mal-estar, mas não é para você se sentir mal, é para você revisitar aquilo que você passou, entende? Para algumas pessoas está acontecendo isso, e você pode até se questionar, nossa, mas por que isso está acontecendo? Por que eu estou me sentindo mal? É justamente para começar a ter um reequilíbrio aqui da sua energia, tá? Para outras pessoas, eu vejo aqui que vocês podem também ter atraído, por conta, né, que baixaram um pouquinho da energia, vocês podem também ter atraído, né, entidades, para aqueles que acreditam, obviamente, né? Vocês podem ter atraído aqui algumas entidades que eu chamaria de zombeteiras, né? Que gostam de ver você na aflição, muitas vezes aqui gostam de ver você, às vezes, nervoso, irritada, tá? E aí acabam travancando a sua vida de uma maneira geral, para que você se mantenha numa vibração mais baixa. E aí o que o seu Zé está pedindo? Para que você também tente melhorar a sua energia, tá? Seu emocional, para afastar essas entidades também que podem estar te prejudicando e às vezes você não está nem percebendo, tá bom? E um outro recadinho aqui do seu Zé, né? Ele está pedindo também para vocês reverem, né? O que vocês já passaram nos antigos relacionamentos para evitar no próximo relacionamento, tá? Isso é muito importante. Por exemplo, o perfil de pessoas pelas quais você se atrai, né? Então ele está pedindo aqui, dá uma olhadinha, veja se você às vezes não está atraindo o mesmo tipo de pessoa e acaba, né, se prejudicando com o mesmo tipo de pessoa, entende? Ou então você acaba reproduzindo um comportamento que se acaba anulando dentro do relacionamento, aí a coisa, né, desanda, tá bom? Então tem pessoas que às vezes por estarem muito apaixonadas ou muito, né, felizes com a relação, acabam se anulando demais para agradar o outro lado. E isso também não é bom. É importante ter um equilíbrio, né, respeitando a sua autonomia, tá bom? Isso aqui, logicamente, não é para todo mundo, mas seu Zé está trazendo aqui porque algumas pessoas às vezes precisam, né, parar, refletir a respeito disso para que tenham relacionamentos mais saudáveis daqui para frente, tá? E o que por fim o seu Zé está falando? Olha, vocês aqui terminaram com a fileira de cartas com a carta do casamento. Então eu vejo aqui, né, para aqueles que desejam, de uma maneira até diria fervorosa, para ter um relacionamento. Alguns aqui estão acendendo vela, estão aproveitando aqui que dia de Santo Antônio está chegando. Às vezes já estão aí, tiraram o menininho do Santo Antônio, fizeram promessa, vão lá comprar o pãozinho de Santo Antônio, comprar o bolo de Santo Antônio também. O seu Zé está falando, olha, você tem todas as qualidades necessárias para atrair um bom parceiro, uma boa parceira, tá? E você vai se deparar aqui com pessoas que serão, né, potenciais parceiros ou parceiras. Só que tudo vai depender de como você vai lidar com essas pessoas. Por isso que ele fez todo esse discurso antes, por exemplo, para falar: observe muito bem o perfil pelo qual você se atrai, para ver se não é interessante você focar em outro tipo de perfil. É importante também, né, trabalhar a sua energia para equilibrar aqui em relação ao traumas, né? Porque às vezes você pode encontrar um bom parceiro, uma boa parceira, mas ficar com aqueles pensamentos: ah, todo mundo trai, ninguém presta, ou então achei alguém bacana, não vai durar muito tempo porque é bom demais, entende? Por isso que o seu Zé está trazendo todo esse conselho antes, porque ele falou: olha, você está atraindo aqui um bom parceiro, uma boa parceira, tá? Só que se você também não tiver legal, talvez essa oportunidade escape pelas suas mãos, tá? Porque às vezes você não vai conseguir dar valor o suficiente para essa pessoa,
Porque, claro, né, gente, as pessoas que cruzam a nossa vida também são portadoras de história, de autonomia, muitos também têm traumas, tá? E se às vezes a gente não tá muito legal, a outra pessoa também pode reagir de uma maneira negativa e ir embora da nossa vida, tá bom? Isso não quer dizer que você tem que arcar com todo o peso da outra pessoa. Não é isso, tá? Mas às vezes, por uma questão de baixa autoestima, você pode não acreditar que aquele partidão tá de olho em você. Aí você vira a cara pro outro lado e a pessoa fala: Puxa vida, acho que essa daí não tá interessada em mim, né? Essa daí não tá interessada, ela não tá interessada. E aí uma possibilidade de iniciar um diálogo, um contato, vai por água abaixo. Entendeu? E digo mais, tá? Seu Zé tá passando aqui para mim que muitos de vocês que estão nessa leitura 2 e que às vezes estão pelejando aqui no campo afetivo, ele tá falando, é por conta de todos esses problemas que vocês estão carregando, porque muitos que estão aqui, ele tá me dizendo que muitos têm aquele famoso borogodó, sabe aquela famosa pimenta que chama a atenção das pessoas, mas às vezes você mesmo não acredita nisso, tá? Olha só o que o seu Zé tá falando, hein? Ele tá me dizendo, vocês são pessoas muito atraentes, só que às vezes, como a energia está muito desequilibrada, como, né, vocês podem atrair pessoas equivocadas para o seu caminho. Mas o que vocês têm uma energia atrativa, vocês têm, tá? Olha só o que o seu Zé tá falando, presta atenção, hein? Então, da próxima vez que você olhar no espelho, olha direitinho, né? Veja o quanto você é uma pessoa bonita, tá bom? Alguns podem estar aqui com pensamentos muito autodepreciativos, quando na verdade é o contrário, tá bom? A lua, a carta da carta, a árvore, o livro, a torre. Olha, o que o baralho cigano está trazendo aqui é uma mensagem para aqueles ou aquelas que acabam se retraindo demais, tá? Então, se você é uma pessoa que traz como característica a tendência ao isolamento ou a muita timidez, ou então, como né, foi falado, algumas pessoas podem estar com uma baixa autoestima muito grande, como o seu Zé disse, né? Trabalhe essa energia, se olhe, né, com mais carinho. Ele acabou de falar, muitos aqui tem o famoso borogodó e não estão percebendo. Por quê? O que está acontecendo aqui? Pelo baralho cigano, vocês vão começar a ter mais reconhecimento, tá? Então, assim, se você é uma pessoa que se retrai demais, não, fica muito isolado ou isolada, se permita, tá? A sair um pouco mais, né? Às vezes sorrir um pouco mais, às vezes você pode estar saindo de casa todo mal acabado, toda desleixada. Então dá uma melhoradinha na produção aí, tá bom? Porque vocês vão começar aqui a perceber um maior reconhecimento das pessoas. Quando vocês se entenderem como pessoas atraentes, vocês vão começar a perceber que tem muita gente que olha para você, tem muita gente que quer conversar com você, tá? Que mais? Tem pessoas aqui que, se forem pessoas ativas nas redes sociais, se você investir um pouquinho mais nas redes sociais, isso não significa se expor de uma maneira indecente, tá? Mas investir um pouco mais, né? Compartilhar coisas legais que você tem, não é ostentar, mas compartilhar coisas bacanas, às vezes um pensamento, ou às vezes uma foto bonita que você saiu junto com os amigos. A tendência aqui é que você comece a receber mais elogios, tá? Até uma maneira da espiritualidade mostrar o quanto você é uma pessoa atraente, o potencial que você possui, tá bom? O seu Zé também está passando aqui uma mensagem, tá? Para aqueles ou aquelas que às vezes tem uma dificuldade em relação ao campo amoroso, né? Ou fica muito cheio de pudores, ele está pedindo para você dar uma verificada qual é o padrão de comportamento que a sua família carrega.
em relação ao amor, aos relacionamentos afetivos, tá? Porque podem aqui existirem situações, né, que são reproduzidas dentro da sua família, que estão prejudicando o seu relacionamento com outras pessoas. Às vezes pode ser, né, como eu disse, uma questão de pudor muito intenso que você foi ensinado, né, a, a, a se comportar de uma determinada maneira. Pode ser um aspecto religioso que muitas vezes não condiz com a sua realidade, me perdoem, tá? Ou então você pode ter crescido numa família que esgotou a sua autoestima com uma severidade muito grande ou com excesso de críticas, tá bom? Ou então a sua família pode ter algum membro significativo, às vezes uma avó, um vô, um tio, que sofreu muito no campo amoroso e isso acabou impregnando negativamente na sua energia. Às vezes você nem se lembra, mas na época que você ficou sabendo do caso, às vezes você era muito criança, mas isso pode ter causado um impacto em você, entende? E aí acabou reproduzindo essa ideia de que relacionamento é algo ruim ou que as pessoas não prestam, tá? Preciso trazer aqui o exemplo, né, de pessoas que às vezes cresceram em famílias em que os responsáveis, né, pai e mãe, por exemplo, viviam em conflito, às vezes em situações de violência, de traição constante, tá? Então dê uma olhadinha no seu histórico familiar para ver se não tem questões da sua família que podem interferir hoje em dia na maneira como você se posiciona em relação aos relacionamentos amorosos, tá bom? Mas no geral, como eu disse aqui, né, vocês estão com uma energia mais atraente e muito favorecidos aqui no reconhecimento público, tá? Então aproveitem aqui a situação, não se isolem tanto. Se surgir algum convite aqui para dar uma saidinha e você considerar que é seguro, né? Às vezes sair com amigos ou com um paquerinha aí, que você sabe que não vai te fazer mal, por que não, tá? Se você tiver algum receio de sair com pessoas estranhas, então, se possível, né, marque num ambiente aberto, com um lugar público. Se for o caso, né, talvez leve uma pessoa conhecida ou pelo menos avise uma pessoa conhecida, né, de confiança para que fique por perto ou, né, fique muito atento, né, muito atento no que está acontecendo com você em relação a essa outra pessoa que está te convidando, tá bom? Eu vejo aqui que a situação pode melhorar, mas é importante também que você consiga abrir mais a sua energia para que pessoas cheguem até você. Alguns aqui podem carregar até um ar de mistério, né? Porque são muito fechadinhos aqui na própria vida, né? Não se expõem tanto ou evitam, às vezes, até o contato visual com outras pessoas, tá bom? E reforçando aqui, seu Zé tá reforçando. Lembrem que você tem o famoso borogodó, tá bom? Aquelas situações ruins pelas quais você passou, infelizmente isso acontece. Nós vivemos num planeta, né, em que as energias e o desenvolvimento de caráter ainda não está muito apurado. Então, infelizmente, nós cruzamos com pessoas muitas vezes maldosas, de mau caráter, antiéticas, tá? Porém, né, a gente precisa extrair aquele aprendizado possível dentro dessas situações negativas e tentar fazer melhor no nosso presente e no nosso futuro. Tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, essas aqui foram as mensagens do querido seu Zé Pilintra para quem escolheu a opção número 2. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like para mim, para o seu Zé. Se possível, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Comentem também, gosto muito quando vocês comentam a leitura. E se inscrevam no canal se caso ainda não forem inscritos. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau.